Esta conferência será gravada agora. Então, gente, boa tarde, boa noite, bom dia a quem estiver assistindo isso em qual horário for. Essa é a aula número 3 da apostila de vocês, que é a aula sobre gimnospermas e angiospermas. Como é uma aula muito grande e o objetivo da gente gravar essas aulas remotamente era justamente vocês terem a experiência das aulas do ENA de forma remota, eu também preferi dividir essa aula porque eu não acho muito interessante para vocês fazer a aula de gimnospermas e angiospermas juntos, porque acaba sendo muito conteúdo. Eu ia gravar um vídeo de 1 hora que ia ficar muito maçante. Não se preocupe, eu vou gravar também um vídeo sobre angiospermas, mas essa é só sobre gimnospermas. É pequenininha, vocês vão ver que não vai sair muito grande, mas eu preferi dividir para facilitar o conteúdo. Eu vou usar esse slide que tem no SlideShare e eu vou compartilhar com vocês porque no final dele tem umas atividades muito legais, tipo umas questõezinhas que eu acho que vocês super podem utilizar. Então, vamos começar. É, Essa aula, nós vamos falar sobre as gimnospermas, que, como eu já tinha falado em sala de aula para vocês, gimnos vem de nu, espermas vem de semente, então aqui nós vamos ter sementes nuas. Por que sementes nuas? Porque elas não são recobertas por frutos. E aqui a gente vai começar com as características essenciais, que são, elas são pluricelulares, obviamente, eucariontes, como todos do reino das plantas, autótrofas fotossintetizantes, como todas as plantas, o habitat terrestre e de clima frio. A evolução fez com que as gimnospermas se adaptassem muito ao clima frio, principalmente ao clima frio e ao clima seco. Elas são embriófitas, né, como todas as plantas, e são cormófitas. Por que são cormófitas? Porque elas possuem raiz, o caule delas é tipo tronco, existem gimnospermas enormes, com troncos que 20 pessoas abraçadas não conseguem agarrar o tronco todo, e folhas em formato de agulha, que as árvores que têm essas folhas são chamadas de plantas aciculifoliadas, que têm folhas no formato de agulha. Essas folhas também podem ser chamadas de aciculadas. É muito importante vocês saberem esses nomezinhos, porque em eventuais questões pode ser que eles não falem o filo da planta em si, e eles vão só por indiretas, tipo, são plantas aciculifoliadas, e aí você já saca que é uma gimnosperma. E são traqueófitas, ou seja, se são traqueófitas, elas possuem vasos condutores de seiva. As gimnospermas são fanerógamas, né? Elas são as primeiras fanerógamas, ou seja, elas possuem estruturas reprodutoras visíveis a olho nu e que são independentes de água para a fecundação, né? Justamente por causa da aquisição do tubo polínico, o que torna elas também, além de fanerógamas, sifonógamas. Só que a gente vai ver nas gimnospermas, quando eu estiver falando de subdivisões, que algumas delas têm tubo polínico, mas ainda assim dependem de água para a reprodução, porque seus gametas ainda são flagelados, como no caso das cicas. A aquisição evolutiva, elas passam a produzir sementes, essa é a apomorfia das gimnospermas, que elas são espermatófitas, ou seja, elas são produtoras de semente, e elas têm órgãos reprodutores macroscópicos, né? Elas são fanerógamas, que são os estróbilos, cones ou inflorescências. Eu não recomendo muito a utilização do nome inflorescência, porque quando a gente vai falando sobre flores nas angiospermas, a gente também vai falar sobre inflorescências, que é um tipo de arranjo que se assemelha a uma flor. Então, eu não acho muito interessante utilizar o nome inflorescência. Sempre que você lembrar da estrutura reprodutiva das gimnospermas, a gente vai falar sobre estróbilos, que são basicamente folhas alteradas com a capacidade de reprodução, a capacidade de produzir meiose, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso nos outros slides. Aqui no Brasil, o estróbilo feminino é conhecido como pinha.
E a semente é conhecida como pinhão. A pinha é como se fosse a estrutura toda, o cone, né, que vocês estão vendo aqui, o estróbilo feminino circulado na imagem, e a semente é conhecida como pinhão, que é tipo cada uma dessas sementinhas que compõem a pinha. Não produzem frutos nem flores verdadeiras. Elas não têm flor e, consequentemente, como elas não têm flor, elas não conseguem produzir fruto, porque o fruto é o desenvolvimento de ovário e elas não têm ovário, elas têm apenas óvulo. Lembrando que óvulo, sempre que eu falar de óvulo nas plantas, eu nunca vou estar falando do gameta feminino. O gameta feminino nas plantas sempre vai ser a oosfera. Então, quando eu estiver falando de óvulo, sempre é outra estrutura, que não corresponde necessariamente ao gameta feminino. Aqui tem só mais exemplos, né, do estróbilo masculino, da pinha e do pinhão. Elas têm o ciclo reprodutivo haplodiplobionte, ou seja, elas têm alternância de gerações. Elas têm uma geração esporofítica, né? Elas têm o esporófito 2N grande, que é a planta madura e adulta, e elas têm a geração gametofítica, que é a parte pequena. A geração gametofítica nas gimnospermas já é muito reduzida, extremamente reduzida. Nem chega a se comparar com o que acontecia nas pteridófitas, porque ela já é muito pequena e totalmente dependente da nutrição da planta mãe, que é o esporófito. Aqui a gente tem o gametófito N, reduzido, transitório e totalmente dependente do esporófito, e o esporófito 2N, que é o desenvolvido e perene, né? Que tem nutrição própria. Aí o que acontece? Aqui a gente tem uma diferenciação, porque quando a gente estiver falando de a maioria das gimnospermas, elas são dioicas. Algumas raras são monóicas, ou seja, dioicas elas têm sexos separados. Monóicas elas têm os dois sexos na mesma planta. Como a maioria das gimnospermas são dioicas, então elas têm sexos separados, as plantas elas têm estróbilos diferentes. Quando eu estiver falando de estróbilos masculinos, eu sempre vou utilizar o prefixo micro, e quando eu estiver falando de estróbilos femininos, eu sempre vou utilizar o prefixo macro. Por quê? Porque, como você vê aqui nessa imagem, o estróbilo masculino ele é muito reduzido, muito pequenininho. As estruturas dele, tanto microscópicas, elas são consideravelmente menores do que a do estróbilo feminino. E o estróbilo feminino, que é onde acontece a fecundação, ele é muito maior. Então a gente sempre vai falar do estróbilo masculino como micro e do estróbilo feminino como macro. Ou mega. Não, mega. Geralmente no estróbilo feminino a gente usa tanto macro quanto mega. Por exemplo, mega esporângio, megásporo, tem aqui. Mega esporângio, mega prótalo, enfim, vocês entenderam. Quando a gente estiver falando do microesporângio, que é a estrutura que vai originar os micrósporos, a gente vai falar do estróbilo masculino. No estróbilo masculino vai acontecer o quê? Eu tenho os microesporângios. Os microesporângios ainda são 2N. São estruturas que vão originar os esporos masculinos. Como é que eles vão originar os esporos masculinos? Por meiose espórica, ou seja, vai acontecer uma redução do número de cromossomos pela metade por causa da meiose. Então, o microesporângio vai originar micrósporos. E esse micrósporo vai ser o microgametófito. Quando o microgametófito começar a sofrer mitose, né? Lembrando, o microesporângio era 2N. Agora, no microgametófito, a gente já tem N. Quando ele começar a sofrer mitose, ele vai originar 4 células. 2 dessas células são células protalares, que não têm função específica conhecida. Uma dessas células é chamada de célula geradora, porque ela sofre mitose. Nessa mitose, ela gera uma célula estéril e outra célula chamada de espermatogênica, que é a célula que vai dar origem aos núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos, de fato. E a última célula daquelas 4 iniciais é chamada de célula do tubo, porque ela vai produzir o tubo polínico, ou seja, o gametófito masculino maduro.
Quando a gente fala gametófito, eu às vezes fico com medo de vocês confundirem com gameta. Lembrem que o gametófito vai ser a estrutura que produz os gametas. Então, sempre que eu estiver falando de ófito, vai ser a estrutura que vai produzir tal coisa. Então, o esporófito é a estrutura que vai produzir esporos e o gametófito é a estrutura que vai produzir gametas. Então, não se confunda nessa parte. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só dar uma lidinha no livro que tem essa parte toda explicada. E aí a gente também acontece a mesma coisa com a célula mãe. A gente tem o megasporanjo, que é 2N. O megasporanjo, através de meiose reducional, vai originar megásporos. O megásporo, através de mitose, porque ele já vai ter o número reduzido de cromossomos nessa hora, então ele já vai ser N. Através de mitose, ele vai originar o megagametófito ou megaprótalo, como tem aí. Eles não colocam tanto megagametófito. E o megagametófito vai sofrer sucessivas mitoses até originar arquegônios. Vocês lembram que o arquegônio era a estrutura que abrigava a oosfera nas briófitas e nas pteridófitas? Pois bem, aqui nós já vamos também ter arquegônios, mas arquegônios muito subdesenvolvidos comparado àqueles das pteridófitas e das briófitas. Esses arquegônios, dentro deles vão ter a oosfera, que a oosfera é, de fato, o gameta feminino. Aqui o ciclo das gimnospermas também vai falando um pouco sobre isso. Vocês podem dar uma olhada nas imagens do livro, que eu considero que elas estão um pouco melhores em relação a isso. E vamos para a classificação. Lembrando, das gimnospermas, o importante é vocês saberem características gerais, como fanerogamia, como estróbilos, como sementes que não têm frutos, e características reprodutivas. Os vestibulares sempre gostam. Reprodução, características gerais. Quanto a subdivisões, como classificação, os vestibulares não vão tanto te cobrar sobre isso. Apenas conhecimentos básicos, superficiais. Então, foquem muito na parte reprodutiva e na parte de características gerais. E quanto à parte reprodutiva, também lembrem uma coisa super importante. Quando houver a fecundação, vocês veem que aqui tem dois arquegônios com duas oosferas, né? E quando eu falei sobre o micro o microgametófito para vocês, eu disse que eu vou ter dois gametas, como tem aqui. E o que é que vai acontecer? Esses dois gametas, cada um deles vai fecundar uma oosfera, sim. Então eu vou ter dois zigotos? Vou. Só que um desses zigotos vai sobreviver, né? Vai conseguir fecundar e se tornar 2N, e o outro não vai conseguir desenvolver porque ele não vai conseguir fecundar. Então vai continuar N. Não vai acontecer a junção de cromossomos. Então vai continuar N. Um dos zigotos consegue vingar e fica 2N, e o outro não consegue. E não chega nem a ser zigoto, né? A outra oosfera não consegue fecundar. E o que acontece com essa outra oosfera? Ela se torna o endosperma, que o endosperma é o tecido que nutre o embrião. O endosperma, no caso das angiospermas, que eu ainda vou falar para vocês, e isso é inclusive uma novidade evolutiva das angiospermas, é um endosperma triploide. Ele vai ter 3 vezes o número de cromossomos. Já o endosperma das gimnospermas, como não há fecundação, ele é um endosperma haploide, porque fica apenas o número de cromossomos que a oosfera tinha, e a oosfera só tinha N. Então é sempre bom saber. O endosperma das gimnospermas é haploide. Continuando. Aqui a gente vai ter na classificação 4 grupos de gimnospermas: as coniferófitas, as cicadófitas, as guinetófitas e as gincófitas. As coniferófitas, elas vão ser as coníferas, que vão ser o grupo padrão das gimnospermas. São as gimnospermas que todos conhecem. Elas são chamadas dessa forma porque, aqui está errado, ó, porque os seus frutos têm a forma de cones ou pinhas. Por favor, não considerem que elas têm frutos. Esse slide errou nessa parte porque, enfim, não são seus frutos, são seus estróbilos que têm forma de cone ou pinha.
As folhas geralmente são pequenas, em forma de agulha, ou seja, são folhas aciculadas e conservam-se verde o ano inteiro. Elas têm esse formato de cone justamente porque elas são plantas muito heliófilas, ou seja, elas dependem muito de sol para se desenvolver. E por elas dependerem muito de sol, se elas tiverem muitas folhas na parte mais alta, essas folhas vão fazer sombra nas outras, entendeu? Elas têm esse formato de cone justamente porque uma folha não fica fazendo sombra na outra, permitindo que o sol se distribua muito ao longo de toda a planta. Elas têm uma adaptação muito grande a clima seco, mas não a clima quente. Elas sobrevivem muito em climas secos, mas elas precisam de um ambiente frio para continuarem existindo, certo? As coníferas, elas existem muito na floresta de Araucária, aqui no Brasil, né, na mata de Araucária. Só que a mata de Araucária, se eu não me engano, em dados recentes, ela já foi 98% devastada por causa da exploração madeireira para produção de papel. Aqui a gente tem as cicadáceas ou cicas, que são plantas que têm um formato de copa, né, no topo dela. Elas são plantas geralmente utilizadas para decoração de ambientes, né, para design de ambientes. E algumas delas alcançam alturas enormes, tipo 18 metros, mas a maioria delas tem altura média, médio porte, e elas foram muito, muito, muito presentes na Terra na época dos dinossauros, justamente na época da extinção. Os fósseis demonstram que foi o período que elas mais foram numerosas na Terra, que hoje em dia elas não têm tanta adaptação ao meio natural. Detalhe, as cicadófitas, elas são extremamente tóxicas, então você vê que dificilmente qualquer animal come as folhas dela. As gincófitas, elas só têm uma representante, mas que essa representante é literalmente a mais conhecida, praticamente de gimnospermas, que é a ginkgo biloba. A ginkgo biloba ela é utilizada no mundo inteiro para produzir medicamentos, para produzir comida. A ginkgo biloba é aproveitada em tudo, tudo que vocês podem imaginar. Tem até papel, fibras sendo desenvolvidas de ginkgo biloba, porque ela tem muitas propriedades. E por mais que só exista uma espécie, essa espécie é muito plantada no mundo inteiro. E tem fitoterápicos, enfim, medicamentos sendo tirados delas. E as gnetófitas, que são o grupo mais estranho das gimnospermas, porque elas são pequenas, elas no máximo chegam a ter um tronco de 1 metro, e o tronco delas não é um tronco duro como das outras gimnospermas, e elas são mais comuns no deserto. Elas têm, algumas representantes delas são trepadeiras, né? Se desenvolvem em cima de outras plantas, e as guinetófitas, tanto elas quanto as cicadófitas, elas ainda dependem um pouco de água para a reprodução. Então elas não são tão sifonógamas, porque por mais que elas tenham tubo polínico, elas não se emanciparam ainda da presença de água, porque elas ainda têm gametas multiflagelados, anterozoides, que precisam de um meio líquido, mas de um meio líquido muito reduzido, no caso delas, por já ter tubo polínico, para chegar até a osfera. Gente, então é isso. Aqui vai ter vários exercíciozinhos que tem nesse slide para vocês poderem resolver em casa, certo? E tem as respostas no final. Qualquer dúvida sobre isso, sobre essa aula, é só falar comigo. Se eu tiver dito alguma coisa que ficou meio contraditória, mal entendida, é só falar comigo que eu resolvo qualquer dúvida. Muito obrigado a todos vocês e, enfim, fiquem em casa. Eu desejo que os estudos de vocês continuem bem. Eu sei que não é todo mundo que tem uma condição de estudar de boa em casa, eu falo por experiência própria, mas acredito que vocês são fortes. E qualquer ajuda, nós somos seus professores, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para dar qualquer suporte. Muito obrigado. Beijo.